todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e eu estou aqui, gente, com essa jornalista maravilhosa que eu encontrei no Instagram, gente, jornalista maranhense, CEO do Media Tips, ajuda empreendedores, né, com consultorias, mentorias, dicas de marketing e comunicação. Tamires Miwa, seja muito bem-vinda, Tami. Oi, gente! Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, viu? Ai, eu que agradeço. Gente, se vocês soubessem o rolo para conseguir agendar essa entrevista, eu estou Foi muito tempo mesmo. perguntando. Antes de lançar o Talkability, a gente já estava numa conversa, enfim, e conciliar a agenda e dar problema. Na semana passada a gente ia fazer entrevista, eu tive problema com obras. Aqui, gente, meu vizinho aqui de cima está em obras. E Não, meu aí, Deus. enfim, né, não deu para fazer. E agora estamos aqui, conseguimos, Tami! Uhul! Uma vitória mesmo, o Uma Zoom tentou nos vitória. derrubar. Exatamente. Mas a gente conseguiu. Ai, Tami, é um Sim. prazer, assim, de te conhecer, né, pessoalmente, porque eu curto, compartilho. Eu sou uma seguidora, assim, adoro o seu trabalho, desde a época que você estava na faculdade, que você dava dicas de estudo, né? Eu acho que a conta era até um outro nome, né? Um outro arroba, antes de ir para Sim, a Tami sim. Miwa. E, gente, foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei, assim, que tinha muito a ver e estava muito antenada e conectada com o que eu também penso, né? Essa questão de somos jornalistas, mas também somos comunicadores e a gente pode expandir essa questão dos nossos conhecimentos, enfim, está tudo conectado, né, na questão da comunicação. E a Tami, assim, as contas, né, a Tami Miwa e @MediaTips são muito legais, gente. Já aproveita, já segue ela aí, né, gente? E aí a gente vai conhecer um Segue. pouquinho, sigam a Tami e o Media Tips, que é muito legal. E aí vamos conhecer um pouquinho, né, Tami? Me conta um pouquinho como é que foi essa sua escolha para fazer jornalismo. Como é que foi isso lá do comecinho? Certo. Então, desde pequena eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar, já era aquela criança bem espoleta mesmo, a que mais conversava, assim, na turma. E aí, na minha adolescência, mais ou menos, eu era criada por televisão, assim. Então, eu era viciada mesmo, era daquela que sentava quando chegava da escola e ficava até a novela das 9, se duvidasse, assim. Então, eu fui criada mesmo pela TV, né? E eu tinha muita vontade de ser atriz, era uma coisa muito forte dentro de mim, assim, de já querer me comunicar, me expressar e tudo. E aí eu comecei a fazer teatro. Eu fiz 8 anos de teatro. Olha. E aquele sonho e tudo de um objetivo mesmo de querer seguir essa carreira, assim, de me comunicar de alguma forma. Como hoje, assim, acho que ainda é assim, mas antigamente, quando você fazia artes cênicas, não queria dizer que você ia virar atriz, não era um caminho, né? Como, por exemplo, você vai se formar e você vai trabalhar na televisão e tudo. Não, era você se formar e tinha ali um caminho de sorte para conseguir estar na TV. Então, eu peguei e falei, nossa, um caminho que é ali quase lado a lado é o jornalismo, porque se eu quiser ir para a TV, para mim era muito claro. Por isso que quando eu vejo que para as pessoas, jornalismo já se liga logo a substituir o William Bonner na bancada, para mim também era esse mesmo pensamento, entende? Tipo, vou fazer jornalismo, vou para a televisão, eu tinha um caminho muito traçado, assim. Então, na época do meu terceiro ano, eu já sabia que eu queria, prestei vestibular, eu não passei, mas eu consegui meia bolsa de uma faculdade particular aqui, no curso de jornalismo, então foi ótimo. Eu entrei logo, assim que eu saí da escola, eu já entrei com 17 anos para a faculdade, e aí eu comecei a fazer e eu me apaixonei pelo curso, porque lá quando a gente é meio que desconstruído, né? Eu já pensei que eu já ia entrar, já ia ter várias dicas de TV, que eu já ia poder aparecer, já ia poder me comunicar de alguma forma, e não, era tipo assim, olha, Tamiri, senta aqui, bota a bunda na cadeira, vamos começar a estudar aqui as teorias tudo, entendeu? Que vai te servir de alguma forma. Então foi mais ou menos isso. E aí as primeiras cadeiras super teóricas, antropologia,
história da arte, estética, sabe? Uma coisa assim, que, meu Deus, o que é isso aqui? Por isso que tem muita gente que quando entra, não, será que eu quero? Tem muita essa dúvida. Eu já entrei, eu nunca tive essa dúvida, não, porque quando eu entrei mesmo, peguei essas cadeiras que eram mais voltadas para isso, eu sempre gostei muito de humanas, né? Então, para mim, opa, tô adorando isso aqui. Realmente a gente começa a olhar a sociedade de uma outra forma. E que eu acho muito importante, porque o nosso trabalho é para a sociedade e ele é através da sociedade, né? Então, nossa, eu tenho que estudar mesmo isso, saber como mais ou menos a gente chegou até aqui, a nossa sociedade chegou até aqui, pensa dessa forma, para depois estar aplicando isso na parte prática. Então, quando você olha o curso como um todo, eu acho super lógico isso. Apesar de eu ver, por exemplo, ética, que eu tive no último período, eu acho que eu botaria lá para o começo, porque a gente já começa a olhar diferente, né? As formas, e não lá no último período do curso para já aplicar, porque aí você já passa por estágio, já passa por trabalhos no decorrer desse curso, que você já pode muito bem meio que fazer o inverso de tudo que a gente aprende justamente nessa parte mais ética, que é super importante e que eu acho que está faltando muito. O jornalismo ele é desvalorizado, assim, hoje, não dizendo que é desvalorizado, mas uma parte é desvalorizada justamente por isso, porque alguns jornalistas se perdem nessa ética que a gente tem que ter, sabe? Que a gente trabalha com pessoas, então uma notícia que a gente dá na televisão, a gente pode destruir a vida de alguém, assim como a gente também pode colocar ela lá em cima. Então tem que saber muito bem dessa responsabilidade, sabe? Então, se isso é dado no começo do curso, eu acho que a gente já começa a andar de uma maneira diferente. Mas a única queixa assim, que eu tenho para fazer, o resto, eu acho super lógico mesmo. A gente aprender a teoria, depois a gente pega essa teoria e coloca realmente na prática. E pouca gente, assim, tem essa noção de que essa teoria pode ser usada na prática, não consegue adaptar. Mas tem, quando a gente estuda teorias da comunicação, que a gente vê de que tudo acontece ainda hoje, igualzinho como era lá no passado, sabe? É só parar para olhar e tentar utilizar aquilo de alguma forma no trabalho prático também, sabe? O problema é que as pessoas não dão muita credibilidade para a teoria, ficam logo ansiosas para ir ali para a prática e acaba que se perde o que poderia ser aproveitado, sabe? Exatamente. Eu achei muito legal, Tami, que você falou dessa questão de desconstrução. Eu acho que é um papel muito importante das universidades, das faculdades de jornalismo, porque é exatamente isso, a gente entra afobado e já querendo fazer, e já querendo ir lá para a bancada do Jornal Nacional, né? Sim, já querendo mudar o mundo. Nossa, eu vou mudar o mundo através das notícias e tudo. E não é bem assim, né? Não é. Não é Então, quando a bem gente assim. coloca realmente o pé no chão e entra tentando ajudar com coisas possíveis, a gente se frustra bem menos. Sim, verdade. E essa questão que você falou, né? Eu acho que por conta disso que você está falando agora, a base, né, teórica, de entender o que está envolvido por trás, né? Como que a sociedade funciona? A gente não entra na faculdade sabendo. A gente não entra sabendo a questão de poderes e como que funciona, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil, legislativo, né? Enfim, a gente não sabe, Sim, a gente só está aqui, só estamos aqui vivendo, né? só tamo. Só estamos, é. E aí é importante mesmo tudo isso que você está levantando, porque a gente tem que ter essa consciência crítica, a gente tem que saber como funciona, o que está por trás. Às vezes a gente vai fazer uma matéria, sei lá, e aí a gente tem uma pauta. Se a gente não entender que tem outras coisas, outras ramificações que podem interferir naquela pauta, naquela entrevista, ou você descobre alguma coisa por meio daquela entrevista, né? Se a gente não souber Sim, que realmente sempre tem alguma coisa por trás, para a gente descobrir e ir atrás, né? Que ninguém está vendo, enfim. E se a gente não tiver esse olhar, né, disso tudo que você está falando, da base teórica e tal, a gente não consegue, né? A gente não consegue ser bom jornalista, um bom comunicador, né? A gente tem uma responsabilidade mesmo. Muito bom, assim, com gente, já no certeza. começo, ó, a Tami já dando uma super aula pra gente aqui. Então, ó, prestem atenção, isso aqui é muito importante, né? E aí, Tami, essa questão que você falou do teatro, né, me identifiquei, porque antes de entrar na faculdade, eu também, enfim, tinha ficado muito chateada que eu não tinha passado nos vestibulares que eu queria. E eu acho que eu tinha até prestado para jornalismo, né? Porque eu fiquei um ano assim com a minha mãe me dando um apoio, falando, cá, vai fazer o que você quer. Você
você quer, enfim, você gosta de teatro? Eu fiz 1 ano de teatro, assim, Nossa, é firme, maravilhoso, né? somente, A nossa, gente descobre, tipo, a comunicação. Até hoje eu tenho isso aqui, ó, de falar o com as mãos, andar, de... a forma de se portar, é muito gostoso, Isso, é né? ótimo. Foi muito É ótimo. importante. Eu era muito tímida. Até o final da faculdade, eu também continuei sendo tímida, mesmo tendo feito teatro. Porque no teatro, a gente meio que cria uma capa também, né? A gente, Sim, né, faz um personagem e tal. Então, não é a gente. mas também tem muito daquilo da gente se colocar na frente pro outro e não ter medo do ridículo, assim, sabe? A gente Nossa, desconstrói esse negócio, de passar vergonha, realmente, sim. assim, não tenho mais tanto isso, assim, me preparou muito para hoje estar na frente de pessoas falando e tudo. Nossa, com certeza foi minha base, assim, minha raiz mesmo. Ajuda bastante. Isso que você falou do medo Muito, do ridículo e tal, era uma coisa assim que foi muito difícil para eu quebrar. Porque eu sim. tinha medo da pessoa olhar para mim, sabe assim, meu Deus do céu, não quero aparecer. E Engraçado, porque teve uma época assim que o meu sonho era aparecer, sabe? Eu queria aparecer de qualquer forma, tipo, ir pra Big Brother, já foi o meu sonho já de. se Mas era inscreveu no uma Big coisa minha, Brother? né? Não, ainda não. Nem tenho mais tanta vontade assim. Mas, tipo, eu tinha muito essa questão de aparecer, de estar de frente às câmeras e tudo. E durante a faculdade eu fui indo cada vez mais para trás, sabe? E eu me apaixonei também por essa área dos bastidores, assim. E eu acho que hoje eu gosto das duas áreas, eu me coloco para as duas áreas, mas a dos bastidores está batendo um pouquinho mais forte, assim. Então, Olha até que para eu criava muito conteúdo para internet, era YouTube, era o tempo inteiro no Instagram, nos stories, e aí eu cheguei a um momento assim que eu falei, cara, eu não quero mais tanto aparecer. Aí eu fiquei um pouco sumida, aí bate toda aquela ansiedade de volta, né? Tipo, o que é que vão pensar, o que é que estão pensando. Eu tinha 3 Instagrams, eu tinha um que era só para família e amigos, o outro que era só para jornalismo, o outro para mídia, para justamente ser o meu cantinho reservado, sabe? Só que aí acabou que não estava dando mais para conciliar tudo isso, e eu acho que hoje aspectos pessoais, eles ajudam muito no profissional, né? A gente é uma pessoa só, então não tem como dividir isso, assim, dizer, olha, isso aqui tu não vai ter acesso, sabe? Então, tem como fazer isso, óbvio, é até saudável a gente dividir essas áreas, mas creio eu que não tem mais como dividir perfis para isso, entende? uhum. Porque justamente esses aspectos pessoais que conectam cada vez mais também. Então, nossa, eu peguei, desmistifiquei tudo. Aí, mas eu tinha muita vergonha mesmo, era de pessoas conhecidas me vendo. Então, para mim foi muito difícil voltar. Agora mesmo que eu tô voltando, assim, aos poucos. Mas medo ainda tem, entende? Por isso que eu entendo muito as pessoas que têm, nossa, mas eu não gosto de aparecer e tudo. Mas é um esforço que eu acho que a gente tem que fazer para, né, para se destacar e para comunicar de alguma forma, ajudar as outras pessoas também, né? Sim, é uma coisa que eu acho assim, um paradoxo, né? Nós somos comunicadores e a gente tem vergonha ou medo de aparecer. Não é de se Sim, aparecer, é de aparecer e oferecer alguma coisa. Enfim, do que vocês sabem, do conhecimento que cada um de nós temos, da sim. história de vida e tal, né? Ou até com medo das pessoas pensarem que a gente só quer aparecer, sabe? Eu tinha muito isso, assim, meu Deus, será que as pessoas vão pensar que eu só quero me achar, só quero... E não tem problema nenhum nas pessoas que querem só isso, sabe? Mas a gente cria, né? A gente começa a criar essas coisas para justamente estar procrastinando coisas que fazem sentido pra gente, né? Sim, é verdade, né? Eu acho que até na faculdade a gente é meio que levada a entender que não é o jornalista que aparece, é a notícia. Aí isso Sim, fica muito na nossa cabeça e aí a gente fala, meu Deus, eu não posso aparecer. E aí o cérebro interpreta errado. Não é essa isso. interpretação, gente, que vocês estão achando não pode aparecer, porque a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Eu tinha dificuldade disso. Eu tinha uma vez, eu estava com uma assessora de imprensa, enfim, numa organização e eu não falava as coisas que eu fazia, outras pessoas levavam o crédito. E aí teve uma moça que Sim, chegou em mim e falou: Karina, mas você que está fazendo isso, é você que está promovendo isso, mostra o seu trabalho. Eu demorei anos assim para começar a me soltar. Hoje eu sou professora, eu falo pra caramba, não aguento, né? Tipo, tô aqui e faço vários projetos, mas até sim. me soltar, Tami, nossa, foi mais de uma década. Mais de uma Sim, década. para Meu mim também foi um TCC processo, assim. meu TCC eu fiquei muda. Era eu e mais outras 2 meninas, eu sempre falo isso. Eu repetia a última palavra que elas falavam no TCC, eu me E tremia. Eu não pronto, sei nem como é que eu imagina. passei no meu TCC.
Porque foi Mas é uma desconstrução mesmo, sabe? A gente aprende a fazer isso aqui e a gente aprende fazendo mesmo. Não tem muito essa, assim. E não, tem muita gente que olha assim, montadinho no Instagram, bonitinho, não imagina o nosso percurso. Por exemplo, ninguém imagina que eu fiz 7, 8 anos de teatro, que depois eu comecei desde a escola a gravar vídeo para YouTube, sabe? Então a gente vai pegando essa mania de falar para a câmera, não é fácil, não, entende? Tem gente que tem dificuldade de falar com pessoas, então falar para uma câmera de se ver, de ter a oportunidade ali de escutar a sua voz, de olhar, de poder se criticar ali, muito palpável, sabe? Tem muita gente que até apertar o botão para postar é todo um pensamento que se passa ali, né? Uma desconstrução mesmo. Sim. Nossa, faz todo sentido tudo isso que você está falando. Gente, ó, dicas da Cami Miwa. Vai e faça. Vai Vai, fácil, não tem né? outra. Bota a Vai, cara no faça sol. R, teste, você vai errar, isso é fato. Eu erro o tempo inteiro ainda. Sim, todos nós erramos assim nos nossos projetos. E sobre esse projeto, né? Todos os projetos que você já teve vários, né? Que eu venho acompanhando. Me conta, como Sim, que você começou a pensar que o que você estava estudando, o que você estava aprendendo, poderia ser um projeto para ajudar outras pessoas, para você mostrar, enfim, porque começou, você falava bastante dicas de estudo, eu lembro disso, era muito isso, legal. Conta um pouquinho como começou esse projeto no Instagram, ou se você já teve outros projetos também. certo. Eu já tinha um canal no YouTube desde a época da escola, como eu te disse, e é porque eu comecei a acompanhar as pessoas. Então, tipo, Boca Rosa, acompanho ela desde a época que ela morava na periferia, assim. Nina Secrets também, essa da época que morava com os pais e tudo. Eu acho que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos. Então, eu acompanho desde o início mesmo. E aí, eu comecei a assistir elas no YouTube e eu gostava muito de replicar. Tudo eu gostava de replicar ali. Então, às vezes, até o sotaque eu imitava, porque eu não sabia, não tinha ideia de que ser autêntico era melhor, ser você, como hoje a gente tem estampado isso, né? Não, então eu comecei a imitar mesmo na webcam, eu privava os vídeos, mas ali eu já fui começando, porque eu nunca gostei de só ver, né? Eu gostava de participar ou de estar nos bastidores, era muito forte, assim, em mim. E aí eu comecei a gravar vídeos e a postar no YouTube. Então, na época da escola, as pessoas só foram descobrir, já estava na 8ª série, que era uma coisa muito escondida. E olha que eu já tinha começado isso há tempos. E eu morria de vergonha, assim, porque era realmente um cantinho meu que eu estava usando só para teste. Aí, depois disso, eu comecei meu Deus, aí o canal, eu não queria largar o canal, porque quando eu entrei na faculdade, ele me ajudou muito a arrumar estágio. Hum. Porque, por exemplo, uma amiga da minha mãe era formada em comunicação, estava precisando de alguém para cuidar das redes da clínica do irmão dela, uma clínica de acupuntura. Até falei isso ontem nos stories, que foi meu primeiro estágio. E aí não foi remunerado nem nada, mas eu aprendi muito ali. Então, com ela, que o marido dela era publicitário, foi aí que eu comecei a ter um pouco dos dois, sabe? Tanto da parte do jornalismo que eu estava tendo na faculdade, como nessa parte de mídias, de aprender como é que era gerenciar uma mídia, como é que fazia uma arte, sabe? Um pouquinho dessa parte. E aí eu falei, gente, o que que eu vou tratar no meu canal, né? Porque era muito corrido na faculdade, tudo já estava aprendendo essa nova rotina, de sentar e ter que elaborar ali ideias de vídeo que fugiam do meu dia a dia. Então eu comecei a acompanhar muita gente de estudo até para saber como era na faculdade, né? Como é que tinha que estudar para a faculdade, tudo é diferente da escola, é totalmente diferente. E aí eu via que todo tinha de medicina, direito, fisioterapia e não tinha ninguém para falar de jornalismo e comunicação. Eu disse, gente, eu amo tanto o meu curso que deve ter um monte de gente que só tem uma ideia bem fechada, que às vezes desiste de fazer o curso porque tem medo de entrar. Aqui, por exemplo, minha família, quando minha mãe foi falar para as amigas dela que eu ia entrar para o curso de jornalismo, todo mundo ficou tipo apavorado. Nossa, mas é um curso muito difícil, porque é um curso, sabe? Então, e eu quase me deixei levar para isso. Se não tivesse uma coisa muito certa na minha cabeça, eu não teria entrado. E aí muita gente deve passar por isso também, né? E eu gosto muito do curso, então eu vou começar a compartilhar minha rotina de estudos. Eu estudava muito, eu gostava muito de estudar, assim, a área da comunicação e tudo. E eu comecei, foi assim que deu início ao canal, né? Que aí começou como Jornalinda Estéreo, porque não é porque eu me achava e me botei isso, não, é porque meus amigos me chamavam assim, eu não tinha mais ideia de nome e foi.
E ficou assim durante um bom período, até que eu falei assim, gente, esse nome não tá mais com a minha personalidade, não tem mais nada a ver, assim. E se eu me formar e tudo, vai morrer aqui os conteúdos? Eu ainda estou voltando no YouTube, é porque só que ele não é uma prioridade agora. Mas eu já estou cheia de conteúdos assim que é bem legal trazer também, justamente essa transição da faculdade para o mercado de trabalho, como é que é, né? Que é o que eu estou vivendo agora. E aí eu criei esse foi o meu primeiro projeto, assim, no YouTube, me ajudou muito, botava sempre no meu currículo, então as pessoas já viam como eu me comunicava, como eu falava, como é que eu fazia as coisas e tudo mais, e aí depois isso migrou para o Instagram, foi uma coisa mais ou menos assim, as pessoas estavam mais no YouTube, depois o Instagram veio, bombou e tal, e eu disse, não, vou pro Instagram também, comecei a unir as duas coisas, né? E aí que começou, eu fiz contato com muita gente, assim, que queria jornalismo, até hoje me acompanha e tudo, e é por essas pessoas que eu continuo mesmo, assim, que eu sinto uma coisa muito forte, assim, de ajudar, de ensinar. Eu sempre gostei muito de, toda vez antes da prova, eu dava aula para as minhas amigas, mandava áudios explicando conteúdo, assim. Aí elas falavam, nossa, tu precisa também explicar esse conteúdo para as outras pessoas. Então aí foi que entrou uma parte disso também para a internet, de explicar mais conteúdo, não só a dica de estudo pura, sabe, mas sim falar sobre conteúdos da comunicação mesmo. E aí eu comecei a fazer uns mapas mentais, eu comecei a disponibilizar esses mapas mentais para as pessoas. Até hoje tem acesso. Eu já parei de fazer porque eu não estou mais estudando para essa parte da comunicação, mas está tudo lá separado para quem está passando por isso e quer. Eu tenho tudo em um drive, que as pessoas têm acesso a isso também. E aí foi. Cresceu, assim, eu tive, não de números de seguidores, mas de oportunidades mesmo, de conhecer pessoas, de fazer contatos, de uma vaga para estágio, para emprego, eu colocar lá isso valer muito, sabe? Porque as pessoas têm acesso à sua prática de trabalho, que hoje faz total diferencial, que vale muito mais do que 100 certificados num currículo, entende? E tu já quer para eu ir Exatamente. direto? Já posso ir direto com tudo o resto? Pode, claro. Como é que era Porque aí o tem a Media arroba? Tips, né? Também. Sim, Era Jornalinda Study, que era o de isso, estudos. era esse mesmo. De estudos. Exatamente. Aí, como foi esse outro projeto, né, o Media Tips? Como que começou enfim, esse projeto novo? Sim, a Media Tips ela surgiu em 2019, porque aqui em casa meu irmão abriu uma loja online, minha mãe começou a trabalhar também. O trabalho dela, na verdade, exigia um pouco dessa parte do digital, e aí eu ensinava eles a mexerem, assim, sabe? Em algumas coisas e tudo. E aí eu queria muito fazer uma viagem de formatura. E eu estava precisando de dinheiro assim extra. Eu falei, gente, vou criar workshops disso. Não sei se vai dar certo, se não vai, mas os adultos eles precisam entender como é que tá essa comunicação digital. Eles não estão entendendo ainda que eles têm um poder na mão deles né, e que você fazendo ali pouco e não precisando de muito, mas falando com as pessoas certas, iam ter resultados legais. Então foi aí que eu decidi fazer meu primeiro workshop, aí eu criei a Media Tips para já lançar esse workshop. Então eu Uhum. comecei criando alguns conteúdos, depois eu já lancei o workshop, e aí eu já fui fazendo contatos assim, e foi vindo, a nossa primeira turma lotou, assim, lotou mesmo, que eu acho que eu coloquei para 15 pessoas no local, e aí depois eu tive que aumentar para 20 e pouco. Se fosse hoje ia ser um horror, porque tava todo mundo grudado em uma sala. Se fosse em época de pandemia, nossa senhora, estaria preso uma hora dessa, porque era todo mundo juntinho, assim, sabe? Era em uma sala, e foi em 2019, foi no final, acho que foi em setembro, que foi a primeira turma. E aí muita gente gostou, queria fazer em outras, aí logo 2 meses, um mês, acho que foi em novembro, deu 2 meses certinho. Eu fiz outra turma, também foi muito legal. Não lotou, mas a turma eu já estava bem mais preparada. Tinha bastante gente, mas não lotou, né? Mas eu já estava bem mais preparada. Os alunos eles participavam bem mais, porque já estavam entendendo mais ou menos o que era e tudo. E aí eu segui, né, durante esse projeto para dar mentorias. Então, às vezes eu pegava, por exemplo, clientes que eram idosos e que não sabiam nem mexer na plataforma. E aí eu ensinava mesmo, eu ia na casa deles e ensinava a mexer. Olha, esse botão aqui do Instagram faz isso, 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 porque eram idosos que ainda trabalhavam, né, e que notaram desse digital, não queriam ficar parados, né, ali também. Então dependia muito do público, se era um público que não sabia utilizar a plataforma ou se não sabia mexer mesmo, sabe?
Uhum. E aí eu segui com esse processo de mentorias, que logo depois veio a pandemia, aí eu fiquei um pouquinho parada também, né, porque todo mundo parou. O conteúdo, assim, eu parei uma época também, que era de TCC e tudo, mas muito forte, mas ainda assim vinham clientes para as mentorias, e aí quando vinha ali eu conseguia pegar, assim. Na parte do jornalismo, que eu notei também foi em 2020, eu precisei também de uma grana extra para ajudar a pagar a minha faculdade, porque meu pai também, ele trabalhava com vendas de carros, não estava vendendo, não estava trabalhando por conta da pandemia. Falei, gente, eu preciso me virar para isso, sim. Aí foi um dia correndo, aqui no meu condomínio fazendo caminhada. Falei, gente, eu vou fazer um curso online, assim, e disponibilizar. E foi aí que eu comecei a estudar como era lançamento, entrar mesmo mais ainda para essa área de produtos online, né? E aí eu montei tudo, assim, e hoje eu já eu vou abrir agora a 4ª turma, já. Conta mais, então, Também sobre esse de um curso. É o curso Foca no Digital, não? foca no digital, Foca no Digital, gente. Eu achei muito legal esse nome. Foca, porque Foca. jornalistas recém-formados e tal, são Isso, focas, né? Foca no Digital. Achei incrível esse nome, Tami. Um isso. pouquinho. Aí eu disse, gente, o que me fez o diferencial, que eu falo isso direto assim, no Instagram, para as pessoas acordarem para isso, que tem muita gente que hoje, por exemplo, eu vou para dar uma mentoria para uma empresa pela Media Tips. Aí eu chego lá e eu falo, gente, olha, tem que fazer isso, vocês têm algum vocês querem contratar, as empresas querem contratar profissionais para essa área da comunicação para mexer na internet. Só que eles falam, gente, eu não encontro a pessoa certa, porque não tem ninguém que saiba os truques tudo do Instagram e que entenda essa linguagem, que é uma linguagem diferente, assim como a gente tem características de linguagem para TV, para rádio, a gente tem características diferentes para a internet e que mudam muito rápido. Então, as pessoas têm que realmente se dedicar para aquilo, né? E aí eles não estão encontrando essa pessoa. Eu falei, caramba, é isso, assim. E foi uma coisa que me diferenciou muito, foi saber mexer na plataforma, foi saber entender como era essa comunicação no digital. Então, o curso ele é voltado para tipo assim, são 3 módulos, né? Que eu quis fazer uma coisa bem compactazinha, mas com muito conteúdo. Então, tem para entender como é que é o mercado, então eu falo sobre comunicação integrada, falo como funciona mais ou menos as áreas, né? Esse é o primeiro módulo. Aí no segundo já é voltado para a rádio, para a TV, então para quem quer ir mais para o tradicional. Mas tudo isso voltado para o digital também, entende? Como pode estar unindo essas duas coisas. E no outro eu falo mais do marketing básico, como é que funciona a venda na internet, como é que trago muito cases de como, por exemplo, uma mídia tradicional como a TV utilizou a internet também, sabe? Então, ele é um curso bem completo mesmo, assim, voltado para o digital, do jornalismo mesmo, para quem quer, área de TV, rádio e tudo, mas que também tem essa pegada do digital. Muito Entende? legal, gente. Ai, Tami, eu adorei. Ó, mas de verdade, gostaria de te parabenizar. Entendo que você, pelo que você falou da história, foi uma necessidade. Eu acredito que quando a gente Sim. tem essa necessidade financeira e tal, a gente vai atrás, a gente consegue, a gente busca fazer o melhor com o que a gente aprendeu, né? Mas achei muito legal porque você tem ideias e você é mão na massa. Eu É não muito entendo. parecido. Eu também sou assim, sabe? Eu não espero, Às eu já vou vezes, atrás. às vezes eu já trabalhei em muitos locais assim que, não vamos fazer isso porque precisa ter câmera tal, porque precisa ter de um editor, de um design, não sei o quê. Cara, eu fui fazer tudo sozinha, assim, com um celular que eu tô hoje, é o mesmo celular que eu gravo pro YouTube, foi o que eu gravei os cursos, é o que eu trabalho quando precisa filmar alguma coisa, sabe? Então eu acho que é muito se virar com o que você tem, entende? O computador também nunca foi da melhor geração. Eu usava o computador de mesa do meu irmão, então eu só podia editar quando ele não estava em casa. Mas assim, eu me virava mesmo. Depois eu tive meu computador e aí eu coloquei o editor no computador e facilitou um pouco mais, mas não é um dos melhores editores, mas é o que supre ali para a demanda, entende? Então, é muito aprendendo e já colocando em prática, assim, vendo o que você tem. Porque eu não tenho um cenário. Usa uma parede branca, o conteúdo ele é muito mais importante, entende? Muito bom. Gente, escutem Tami. Vocês ficam. Eu vejo muitos alunos da Expand que ficam. Ai, eu não sei.
Ah, mas o que que precisa? Gente, R$ 0, né? Só, lógico, internet, computador ou um celular, que é importante, né? Mas, Sim, gente, usem a criatividade. Usem a criatividade. Eu adoro essas coisas assim. Não, não temos cenário? Então a gente vai montar. Então a gente vai montar. fazer uma parede branca. Então a gente vai se virar. Não tenho microfone? Vou fazer fone de ouvido. Vou fazer sem fone de ouvido. O microfone do celular, enfim. Eu adoro isso, assim, mão na massa mesmo, gente, fazendo projetos, tá vendo? A Tami criou uma organização, uma empresa dela. Ela é CEO da Media Tips, gente. Ela faz consultoria, mentoria, e ainda tem muita gente patinando nesse ano aí de pandemia, que aí, na Sim, pandemia, que o pessoal entendeu que precisava ir para o digital, né? Precisou ter uma isso. pandemia, todo mundo ficar em casa para entender que realmente precisava, né? Porque antes, Tami, quando eu trabalhava, eu tinha agência, eu via muito isso, né? Isso 2014 e tal, que estava muito começando, e eu já tinha, né? Vamos fazer isso, vamos fazer Sim, aquilo, que é o que você está propondo, né, para os empreendedores, enfim, para os empresários. E o pessoal não entendia, achava que era o sobrinho que poderia fazer. Não, gente, é importante ter essa base, né? Nós, como, enfim, todos nós somos jornalistas que vocês estão escutando aqui, a gente entende, mas é importante cada vez mais nós conseguirmos passar que é importante ter um planejamento, que é importante saber de comunicação integrada, que nem a Tami está sugerindo sim, no curso dela. Gente, não é só, ai, mexe aqui no Instagram, ele é uma consequência. Aprender a usar a ferramenta é lá no final. É importante ter esse começo, que senão o trabalho não sai, né? com Então, certeza. essa a proposta do Foca no Digital, né? Acredito que seja isso, né, Tami? Então, Sim, gente, vamos nos capacitar. O jornalismo, ele está muito dentro da questão do digital, não existe mais, ai, o novo jornalismo está no digital. Gente, já está no digital há muito tempo. Quem não o está, novo jornalismo já é velho. exatamente, o novo jornalismo já é velho, né? Então a gente tem que entender o público para quem a gente está fazendo jornalismo, comunicação, enfim, para que a gente consiga fazer a linguagem correta, todas essas coisas envolvidas, ferramentas e tudo mais, né, Tami? Ah, eu adorei, assim, toda essa história. Gente, tô adorando isso aqui, tá maravilhoso, sabe? Adoro você ter mão na massa, empreendedora, você vai atrás e consegue realizar os seus sonhos. É incrível, eu adoro essas histórias assim, né? Com certeza. Então, E eu me inspirei parabéns. muito em histórias mais ou menos assim também, sabe? Então, por isso que eu sei da importância da gente falar mesmo, comunicar o processo, de olhar bonitinho, mas saber que tem toda uma coisa por trás, sabe? E que dá para se virar super. Porque a gente começa a pegar esse pensamento de que não precisa de muito para fazer. E, por exemplo, eu fui para a TV, eu tive a oportunidade de ter um quadro lá, né? Um quadro na TV, um quadro cultural, de apresentar as pessoas que eram artistas daqui e tudo mais. E às vezes não tinha cinegrafista, a equipe estava reduzida, pandemia. Com o meu celular mesmo, a gente ia, gravava e depois só o editor da casa que fazia todo o trabalho, a mágica, né? Tudo Tá pegava vendo? aquele material bruto e transformava. Mas se a gente ficasse sempre dependendo de um equipamento bom, não, sabe? Então é muito um pensamento que a gente carrega para onde a gente vai. Tipo assim, tem um problema, a gente já pensa logo na solução ou de não tem um equipamento tal, não, mas a gente tem um celular e hoje tem muito repórter que entra com o celular mesmo, sabe? De onde estiver dentro do carro e tudo. Não é mais aquele negócio de tipo, tem que estar todo mundo arrumado, com a melhor roupa, com o melhor tudo para entrar. Hoje é muito esse bastidor de tipo, olha, eu tô aqui onde está acontecendo com o meu celular, mas eu estou mostrando tudo para vocês. E isso é um padrão que aos poucos estão vindo, mas que a pandemia ela deu uma acelerada para esse processo, sabe? Exato, acelerada é a palavra, né? Isso, E agora o pessoal está tudo correndo atrás porque precisa saber do digital e está tendo uma demanda muito grande. Gente, estudem muito. sobre a questão de comunicação digital, sobre marketing. É muito importante a gente entender, porque tudo na internet é uma troca, independentemente se é uma troca financeira. Enfim, às Sim, vezes a pessoa quer o seu e-mail para te oferecer, enfim, um e-book, algum infoproduto, né, que é um produto digital. Essas trocas, esse relacionamento, essa conversa com essas pessoas é muito importante, né? Então, vocês como jornalistas, estudantes de jornalismo, independentemente se estão fazendo o jornalismo raiz mesmo,
e matéria, hard news ou soft news, enfim, os jornalistas que estão no mercado, né, de comunicação organizacional também, tem que ficar muito ligados nisso, né? Nós somos a nossa própria marca, né, como jornalista. Sim, e abrir o leque de oportunidades até mesmo de emprego, porque quando você só aprende lead, só aprende linguagem para TV, para rádio, você fica muito fechado, sabe? E quando você entende muito, todo mundo está precisando desse digital, empresas estão precisando disso. Então, quando você aprende isso, você consegue outras oportunidades, né? Consegue sair um pouquinho dessa caixinha de só, não, vou trabalhar ou em assessoria de imprensa, ou em TV, ou em rádio. Não, agora você pode trabalhar em grandes empresas no setor de comunicação de lá, às vezes para cuidar das redes sociais, às vezes para trabalhar numa agência de publicidade, por exemplo, para criar conteúdo, para pensar só em conteúdo. Tem gente que está contratando para você só pensar em conteúdos para eles, não é nem mão na massa, é só mesmo a ideia, né? Olha só, gente, a ideia, né? Vocês conseguirem pautar. No fundo é isso, vocês entenderem as pautas que a empresa, a organização precisa para desenvolver e eles colocarem a mão na massa, né? A questão de estratégia, né? É um outro nível, um outro lado também. Tami, gente, se vocês tiverem mais dúvidas e queiram saber mais sobre essa questão, falem com a gente aqui no Instagram, @Talkability Podcast, ou no meu, Karina Seles, ou no da Tami, que aí ela volta aqui. Se for algo muito mais específico, a gente vai colocar a caixinha de perguntas lá nos stories. E aí, se tiver alguma dúvida específica sobre marketing, sobre, enfim, comunicação, depois a gente volta no próximo programa, a Tami volta para falar especificamente isso para vocês, hein? Combinado, Tami? Combinado. O pessoal falar, perguntar, aí a gente... Nossa, isso é um prazer. A gente podia fazer uma live depois lá no Instagram. Sim, topo. Vai a galera para lá. Super topo. E aí vamos então, gente, para o nosso quadro final, que eu me sinto a Marília Gabriela, deadline. Perguntas e respostas rapidinhas, Tami. Então, assim, Vamos lá. hobby. O que você gosta de fazer fora da questão de trabalho? O negócio é que o nosso hobby, ele faz parte do nosso trabalho, né? Tipo, gravar e tal, editar. Eu gostava muito disso, porque isso para mim era um hobby, mas hoje virou meu trabalho e eu acho que ficar sem fazer nada, assim, assistindo filmes, séries, com certeza, assim. Relaxar um pouquinho, né? Porque a gente trabalha muito, acho que precisa mesmo, né? De ir pra praia, viajar, assim, eu gosto demais. Ai, que gostoso. Nossa, eu tô esperando muito essa pandemia acabar, porque eu tô louca pra viajar. Nossa, a gente precisa muito descansar um pouco a mente, né? Bom, enfim, sobre como repórter ou como comunicadora, né? Alguém, se for como repórter, né? Alguém que você queira entrevistar, que você tem um sonho, enfim, ou alguém que você, alguma empresa, alguma organização que você queira atender na sua consultoria, mentoria, enfim. Acho que eu vou falar mais no geral, assim. Eu gosto de pessoas que têm boas histórias, assim, de vida para falar, sabe? Eu gostava muito da época que eu tinha lá o quadro na TV, porque uma pessoa que trabalha com arte, ela teve que enfrentar muita coisa para estar vivendo do trabalho da arte, da música, enfim. Então, sempre tinha muitas histórias boas para contar. Então, eu gosto de pessoas que têm histórias boas para contar, porque é o que é legal para a gente, sabe? Isso como jornalista, enfim, como tudo. E para atender a mídia tips e empreendedores que estejam buscando também usar a comunicação para crescer, sabe? Porque são os meus públicos, assim, o que eu gosto muito. Muito bom, isso aí. Eu também, eu acho que é aquele jornalismo literário. Ai, eu adoro essas coisas assim, histórias de pessoas, conhecer pessoas e coisas diferentes. E cada um tem uma história de vida e sempre tem uma história interessante, né? Só o jornalista ter o olhar e conseguir, né, pescar isso, entender isso, né? Uma dica de livro, pode ser de jornalismo, pode ser fora da área, o que você achar melhor. Pode ser mais de um livro, o que você achar melhor. Certo. Olha, para comunicação como um todo, eu acho que fazer amigos, influenciar pessoas, se eu não me engano, é esse o nome, né? Essa ordem? Eu acho que é. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso, é um azulzinho, É um livro muito antigo, mas é um livro que te ensina muito sobre ouvir também e sobre como comunicar da melhor forma e tudo, seja com pessoas para entrevistar ou seja com amigos mesmo no dia a dia.
E de livro mesmo, tem um livro que mudou a minha vida, assim, que é O Poder do Agora. Ele é muito bom mesmo. E também tem um Essencialismo. São Ah, dois livros, sim. assim, É. que eu sou apaixonada e que quem aplica, assim, com certeza muda mesmo. Poder Mas do O Poder Agora do eu Agora é meu tenho. favorito. É, Poder do nossa, Agora é eu tenho, mas maravilhoso. eu não li, ó. Porque você tá indicando, eu vou começar a ler. Eu tô lendo Para assim, quem é ansioso, perfeito. é mesmo? Vou ler. Eu tenho Perfeito, aqui. perfeito. Que legal, Nossa, ó. o meu é todo riscado, assim, cheio de observações e tudo. Que é um É? livro realmente que é um livro muito bom. Principalmente para essa fase que a gente está vivendo agora, de pandemia, que a gente sabe o dia de amanhã de nada. É maravilhoso, assim, ajuda a acalmar mesmo. Ah, então eu vou ler e depois eu te falo. Vou fazer a resenha e vou falar que foi você que me indicou. Ah, eu adoro esse livro de autoajuda, tudo. Viu? Ah, é gostoso, né? Gosto mesmo. É, Uhum. vamos lá. Uma série ou um filme? Ou pode ser uma série e um filme, uma coisa que você indica, Ai, meu Deus. uma E coisa que você agora? esteja assistindo, ou enfim, se achar melhor. Uma série, How I Met Your Mother. Não sei se é assim Uhum. que fala, mas sim, eu gosto muito. É uma das minhas séries favoritas. E filme. Ai, meu Deus, é difícil. Filme é complicado, né? Mas pode ser É, série. que Série tá tem. valendo. Pronto, essa daí pra mim é ótima. Eu gosto How I muito, Met Your muito, muito Mother. mesmo. É, Então é isso, gente. Assistam, quem não assistiu, né, ainda. É, é um bom. recadinho para estudantes, jornalistas. Acho que a gente deu vários recados, né? Várias dicas aí ao longo do programa, mas alguma coisa que você queira falar, deixar o microfone aberto para você. Tá, são dicas que eu deixo muito claro, assim, em tudo que eu crio conteúdo, é que nunca a gente deve parar de estudar, né? Isso é óbvio, até clichê. Mas eu acho que jornalistas e pessoas da comunicação, mesmo que não devem parar de estudar, sabe? Porque muda muito rápido o nosso mercado. As pessoas, elas mudam muito rápido a maneira de receber e de se comunicar, né? E hoje com a internet, por exemplo, tem gente que não se adaptou nem pelo Instagram, que é uma maneira própria de se comunicar. Aí já surgiu o Clubhouse. Então, é muito rápido, é de um dia para a noite que muda a plataforma, então muda o jeito, muda a forma das pessoas falarem, e a gente é com base nas pessoas. Então, com certeza, duas coisas assim, nunca parar de estudar, de ficar estagnado, sempre buscar mesmo como é que está acontecendo, né? Como é que está o todo da sociedade, e com certeza estudar o público. Então, Ah, vai para a TV, o que eu fazia muito como produtora lá na TV? Era estudar como, por exemplo, era para cá para o Maranhão, né? Então, a maneira que o maranhense recebe uma notícia é diferente de outro estado. Então, é olhar mesmo o que eles estão precisando e o que eles querem de notícia. Então, isso nunca te falta conteúdo para falar, entende? Mas no meu Instagram eu já olho para estudantes. Então, eu acho que conhecer o público é a chave para você sempre ter novas ideias e sempre conseguir colocar em prática para dar certo, né? Que você vai estar falando para pessoas certas. Então, com certeza, essas duas dicas, assim, para estudante de jornalismo, para quem quer seguir para a área, eu acho que é fundamental para a gente. E quem entende e aplica o quanto antes, eu tenho certeza que vai dar certo. olha aí, gente, anotem essas dicas. Eu falo sempre, tá? Mas mesmo que vocês não me escutem, escute a Tami. A Tami tá falando isso, gente. É muito importante essa questão do público, né? Enfim, e nunca parar de estudar. Muito show as suas dicas, Tami. E aí, no final, né? Eu não sei nem se eu tinha comentado contigo, alguém que você queira ver da comunicação ou do jornalismo específico, que eu consiga alcançar essa pessoa ou não, pode lançar qualquer nome, assim, para entrevistar para os Sim. próximos Talkabilities. Ai, meu Deus. Olha, eu tenho uma amiga, eu gosto de fazer o merchan das amigas. Então, pode Eu tenho uma fazer. amiga maravilhosa que é do Estágio Descomplicado. Ela também é jornalista, se formou agora até junto comigo. E ela também tem uma visão assim muito de mão na massa e de olhar o mercado. Ela passou muito tempo dentro do jornalismo de web, né, de portal. Então, eu acho que tu vai conseguir entrevistar e vai conseguir tirar muitas coisas boas, que é a Anne Cascais. Nossa, minha amiga maravilhosa, assim. E que hoje tem muitos projetos e está agora como freelancer também. Então, ela é uma jornalista que se formou agora e agora ela está produzindo conteúdos para as outras pessoas. Então, Hum, trabalhando como freela em assessoria e também fazendo essa parte mais do digital. Então, é uma pessoa que mais ah, ou menos ali a gente entendeu mais ou menos junto o recado.
Como é que é o nome dela? Anne Cascais. Ela tem um Instagram que é voltado para essa parte do estágio, de como aproveitar o estágio da melhor forma, sabe? Olha, Que é que do legal. estágio descomplicado. Tá, estágio descomplicado. Anotei aqui, hein? Vou E conversar ela com criou ela. esse projeto, já estou eu contando a história dela, mas ela criou esse projeto no final da faculdade. Foi uma grande porta para ela, para justamente estar onde ela está agora, sabe? Foi através de projetos também que ela conseguiu, por exemplo, estar em uma assessoria, de sair mesmo, acabou o estágio dela, e ela teve outras oportunidades por conta disso também, por conta de um Olha, que projeto legal. digital. Nossa, gente, adoro pessoas que fazem seus próprios projetos. Eu sou super a É, favor. Porque a não tem estágio? Eu experiência, mesmo vou fazer o meu estágio no meu canal, no meu Instagram. do meu jeito. É assim que funciona. Sim, gente, é assim. Tami, muito obrigada. Nossa, que Eu prazer, que que conversa agradeço. gostosa. Nossa, que maravilhoso. Muito Foi muito obrigada bom. por ter aceitado esse convite, né? A entrevista aconteceu, rolou. E aí, Segue, nossa, muito enfim. obrigada, Tami. Eu que agradeço, viu? Um prazer estar aqui, Ai, gente, de então é isso, verdade. galera. Então, até o próximo Talkability Podcast. Curta a gente, né, no Instagram, vamos, né, Sim, Talkability Podcast, no meu Karina Celes, no da Tami Miwa, no Media Tips. E é isso, gente. Super beijo e até o próximo programa. Tchau, beijo. tchau. Tchau.